1 João 1, versículo 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai.
mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se já sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não vos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus,
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade,
ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Vocês só ouviram e eu fiquei lendo. E a voz já acabou. Daria para terminar, né? Um sermão desse. Rapaz, que leitura abençoada. Eu já li esse texto, como muitos, várias e várias vezes. E nós não nos cansamos. Então, amados, estamos, para a glória de Deus, começando mais uma carta do Novo Testamento. Até aqui, os irmãos que têm acompanhado, estudamos a carta de Judas, a carta de Tiago e o último que foi o livro de Jonas. Hoje, estaremos dando início à primeira carta de João. E eu reconheço que é um grande desafio. Essa carta é um desafio para qualquer um. Apesar de ser uma das epístolas preferidas minhas, por outro lado, é um texto, um dos mais difíceis de interpretar em alguns pontos. Na própria leitura que fizemos, os irmãos sabem que algumas coisas que eu li aqui não está aí. Alguns versículos, eles foram literalmente tirados por algumas versões atuais, que mais à frente nós estaremos tentando explicar da melhor maneira. Então, esse desafio em estudar essa epístola é um desafio grande, enorme, gigantesco, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos até o fim. Amém? E antes de entrar propriamente no texto que nós lemos, na verdade eu não vou nem entrar em muitos versículos, mas fazer uma introdução geral. Algumas coisas são fundamentais e algumas perguntas eu vou estar fazendo e tentar responder à medida que eu vou fazendo as próprias perguntas dentro do texto, como uma introdução geral do livro. Amém? A primeira pergunta: quem escreveu esta carta? É uma pergunta para mim e para você. Quem escreveu? Parece até uma pergunta óbvia, né? Óbvio, porque nós sabemos que é a primeira epístola de João, mas o texto em si não diz que foi João que escreveu. O próprio texto, se for ler, nós lemos toda a carta aqui agora, não diz que foi João que escreveu. Não sei se você sabe, mas das 21 cartas do Novo Testamento, somente 1 João e a epístola aos Hebreus não tem identificação do autor. Não se faz menção, não tem-se uma apresentação. No entanto, podemos afirmar que o autor dessa carta foi com certeza um apóstolo, pois ele aqui, logo na introdução, versículo 1 a 4, ele se declara como uma testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se declara, ele diz que viu, ouviu e tocou em Jesus, porém ele não se identifica. Ele não diz, eu, o apóstolo João, o apóstolo amado, ele não faz essa afirmação. Então, se o autor não é identificado na própria carta, como poderemos saber quem a escreveu? Como podemos afirmar que foi o apóstolo João, o discípulo amado do Senhor, o seu autor? Daí, amados, é necessário recorrermos a fontes externas, ou seja, aqueles que escreveram livros após os apóstolos, porque a história da igreja não terminou com os apóstolos, ou com a morte do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos que não foi martirizado. A história não acabou. Houve seus sucessores, não digo sucessão apostólica, mas
pessoas, homens de Deus que foram levantados pelo Senhor para dar prosseguimento à igreja, que chegou até os dias de hoje. Se não, vejamos, Policarpo, ele foi companheiro do apóstolo João, e ele fez menção dessa carta que acabamos de ler em seus próprios escritos, por volta do ano 100 da era cristã. Então, Policarpo, amigo pessoal, discípulo do apóstolo João, fez menção dessa carta, alguns versículos em seus próprios escritos. Papias, bispo de Herápolis, também fez várias citações dessa epístola em seus escritos. E isso por volta do ano 125, bem pertinho ali da era cristã. Irineu, bispo de Lyon, disse por volta do ano 185 depois de Cristo que Papias era um ouvinte de João e era companheiro de Policarpo. Então você vê aí uma cadeia de interligação entre pessoas que conheceram o apóstolo e que fazem citações dessa carta. E como se não bastasse, o bispo Irineu fez várias citações dessa epístola em seus escritos e ainda afirmou que o autor dessa carta foi João, o discípulo amado do Senhor. Então o testemunho da época ali, bem próximo dos apóstolos, do próprio apóstolo João, é que João, o discípulo, o apóstolo, aquele que reclinava a sua cabeça no peito do Senhor, né? Ele foi o autor dessa carta. No século III, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Dionísio testificaram a autoria dessa primeira epístola de João. Sendo assim, amados, temos dados históricos que afirmam ser o apóstolo João o autor dessa carta, e isso é uma unanimidade entre nós. Por isso que não precisa nem perder muito tempo. Nós cremos, até porque a própria linguagem testifica com o Evangelho de João e mostra que realmente esse era o apóstolo João. A data desse escrito gira em torno do ano 90 a 95 da era cristã. Isso porque alguns ensinamentos heréticos que são aqui combatidos nessa carta estavam já no seu nascedouro nesse período, como o gnosticismo, que nós vamos falar muito no decorrer desse estudo. Segunda pergunta, para quem João escreveu essa carta? Para quem? Essa carta, amados, não foi enviada a uma igreja em particular e nem para uma pessoa em especial, mas foi enviada a todas as igrejas, tanto as igrejas do primeiro século como para as igrejas do século 21, que somos nós. No Novo Testamento temos tanto cartas enviadas a igrejas, como cartas que são chamadas cartas pessoais. Por exemplo, a primeira e segunda epístola aos Coríntios foi enviada para onde? Para a igreja de Corinto. Assim também como as cartas aos Gálatas, que foi enviada à igreja da Galácia. E assim como também a carta aos Tessalonicenses, que foi enviada para a igreja de Tessalônica. Mas temos também cartas pessoais, que, por exemplo, 1 e 2 Timóteo, Paulo enviou para Timóteo, um discípulo dele, né? Um pastor de uma das igrejas, como também outras cartas pessoais, Tito e Filemão. Mas essa primeira carta de João é considerada uma epístola circular, ou chamada também de epístola geral, ou universal, assim como 1ª e 2ª Pedro, Tiago e Judas. Terceira pergunta, com qual propósito João escreveu essa carta? Qual o objetivo? Qual o propósito? Primeiro, para que tenhamos comunhão com Deus e comunhão um com os outros. A própria carta em si mostra o propósito em várias referências, em vários versículos. 1 João 1,3, ele vai falar desse primeiro propósito. O que vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o primeiro propósito, que tenhamos comunhão com Deus e um com os outros. Segundo, para que tenhamos plenitude de alegria. 1 João 1,4, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Terceiro propósito, João escreveu para que não venhamos pecar. Olha aí, 1 João 2,1, parte A. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O propósito foi esse também, dentre tantos outros, para que não pequeis. Quarto, ele escreveu essa carta para que não
nos desesperemos ao pecar, porque ele não termina esse versículo só na parte A. Ele conclui, tem uma conclusão na parte B. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O ideal, o propósito geral de Deus é esse, é que não pequemos. O pecado é o câncer da alma, a desgraça do ser humano. O pecado é a vergonha das nações. Seja o adultério, seja a pornografia, seja a fornicação, seja o homossexualismo, seja qualquer tipo de pecado carnal. Isso traz a ira de Deus, mas outros pecados também são graves, são danosos, como a ira, o ódio, o rancor, ressentimento, falsidade, calúnia, difamação, murmuração. A lista é grande. Mas, graças a Deus, amados, que o apóstolo João aqui, ele foi inspirado a dizer: olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, e quem há que não peque, quem há que não erre, de uma ou outra forma, todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O que seria, amados, de nós, se o apóstolo João não completasse esse versículo com a parte B? Estaríamos perdidos, né? Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Vai, caramba, e agora, depois que você errou, e agora? Todavia, se alguém pecar, isso não é apologia ao pecado. É uma via de escape, é uma solução que Deus dá. Olha, não erre porque tem consequências. Não peque porque vai ter tristeza, angústia. O pecado, ele traz consequências. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Esse advogado não cobra honorários. Esse advogado está sempre disponível. Esse advogado conhece bem a lei e sabe defender os seus clientes, que somos nós. É um advogado bom. Esse aí é bom, é de graça, está sempre presente, sempre disponível. Então, amados, sempre que há arrependimento sincero, sempre que há o desejo de não errar de novo, Jesus Cristo, nosso advogado de defesa, ele assume e vence a nossa causa. Sempre que há arrependimento, desejo de acertar, de voltar, de consertar aquilo que foi estragado ou foi errado. Quinto, essa carta foi escrita com o propósito de desmascarar o engano doutrinário da época. Então você vê que ela é bem abrangente, não fala só de pecado, de modo geral, mas fala do pecado doutrinário também. As heresias, o engano religioso, que é tão danoso quanto outros pecados, como o homossexualismo, como o adultério, como a fornicação. A heresia é obra da carne. 1 João 2,26, olha o que o apóstolo João disse: isto vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Então, já naquela época existiam os enganadores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Isso não é novidade do século 21, já existia. Então a igreja sempre foi bombardeada por seitas e heresias. E no primeiro século não foi diferente. Aqui, por volta do ano 100, quando o apóstolo João escreveu essa carta, já estava o nascedouro dessa seita diabólica, chamada de gnosticismo. Eles tentavam mesclar a fé cristã com a filosofia grega. Ensinavam, dentre tantas besteiras, que o corpo, por ser matéria, era mau. Sendo assim, a alma precisava fugir da prisão, que é o corpo, e isso se dava por meio de um conhecimento essencial e secreto. E esse conhecimento secreto estava confinado ao seu grupinho seleto. Só eles tinham esse conhecimento. É sempre assim. Os donos da verdade, aqueles que descobriram a roda e inventaram fogo, assim era naquela época. Então, os gnósticos também dividiam o Jesus histórico do Cristo divino. Era mais uma subdivisão das suas heresias. Para eles, Jesus Cristo eram duas pessoas distintas. Jesus era um e o Cristo era o outro. Jesus era o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré. Essa seria a parte humana, segundo essa seita. E Cristo era o eterno Filho de Deus.
E no quebra-cabeça montado por esse grupo seleto, entre aspas, o Cristo divino desceu sobre o Jesus humano no batismo e depois meteu o pé quando ele foi para a cruz. Ou seja, segundo eles, quando Jesus bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Houve a divisão do Jesus homem com Jesus divino. O Cristo saiu dele, largou ele na mão sozinho para morrer. É uma aberração, amados, e até hoje ainda tem os seus seguidores, aqueles que seguem essa heresia. Cerinto, um falso mestre contemporâneo de João, ele foi o idealizador dessa heresia. Dizem que foi ele que deu o pontapé inicial. E sempre tem, amados, aquele que dá o pontapé inicial numa heresia e os seus discípulos quadriplicam os seus erros. Toda seita é assim, a pessoa traz um pensamento errado. E desse pensamento errado que ele trouxe, outros vêm, pega aquele pensamento e multiplica por 10, 20, e a seita prolonga e as heresias são gritantes. Esse Cerinto é interessante porque Irineu de Lyon, ele afirma que certa vez João, o apóstolo João, o autor dessa epístola aqui, de João, ele entrou nos banhos públicos para tomar um banho, para se lavar. Mas ao ficar sabendo que lá dentro estava Cerinto, esse herético, quando ele soube que lá dentro também estava tomando um banho, o Cerinto, ele afastou-se rapidamente do lugar, correu para a porta, por não suportar encontrar-se no mesmo teto com aquele herege. E depois ele exortou os que acompanhavam a ele a fazerem o seguinte, a mesma coisa, e disse o seguinte: fujamos, saiamos daqui, não aconteça que esse prédio venha abaixo por estar Cerinto, o inimigo da verdade, aqui também juntamente. Olha o pavor que ele tinha, ele não queria nem tomar banho junto com aquele que tinha inventado essa heresia. Detalhe, isso não está na Bíblia não, você não vai encontrar esse fato. Você vai procurar de uma ponta a outra. Isso são dados históricos. Entra naquilo que chamamos de tradição cristã, que não fere princípios bíblicos, mas mostra o quê? A aversão que o apóstolo João tinha a essa heresia. E ele vai combater constantemente esse erro aqui nessa epístola. E nós vamos ver ao longo das semanas. Resumindo então, amados, Cerinto ensinava que o Cristo desceu sobre Jesus depois do seu batismo e partiu dele antes da sua morte. João, o apóstolo, ao contrário, afirma que Jesus Cristo, uma só pessoa, passou pelo batismo e pela morte. Não eram duas pessoas distintas, Jesus um, Cristo outro, era uma só pessoa. O Verbo se fez carne, ele morreu na cruz por mim e por você. Uma ramificação dos gnósticos eram os docetistas, que negavam que Jesus fosse humano e que tinha vindo em carne. Eles diziam, não, Jesus não veio em carne. Aquele que andou lá na Galileia, curou enfermos, ressuscitou mortos, ele era um espírito, ele não tinha carne. Ele parecia ser humano, mas não era humano. Então eles diziam que Jesus parecia ser de carne e osso, mas na verdade era um ser totalmente espiritual, como um fantasma, por assim dizer. Esses hereges estavam com isso negando uma das doutrinas essenciais da palavra de Deus, que é a encarnação do Verbo, ou seja, que o eterno Filho de Deus desceu a este mundo, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, nasceu, cresceu e morreu por nós. Essa seita negava essa verdade. Agora, não tente destrinchar essa profundidade de assunto, como que o eterno Deus entrou ou tomou posse de um ventre humano e ali foi gerado. Amados, não pense em coisas como essa. É uma afirmação bíblica. Tem mistérios que não dá para ser entendido com a lógica humana. O Donald Guthrie, um comentarista bíblico, ele tem razão quando diz que a heresia gnóstica, ao tentar ou ao negar a humanidade de Cristo, atacava o próprio coração do cristianismo, porque se Cristo não se tornou homem e não morreu, então a expiação não foi feita, e se ela não aconteceu, estamos ainda debaixo da condenação do pecado. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cresceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado por mim e por você. Amém? Então, a encarnação do Verbo, ou seja, o fato de Jesus Cristo ter vindo em carne,
Essa é uma verdade gloriosa. E não só gloriosa, mas fundamental da fé cristã. E o apóstolo João vai fazer essa afirmação. 1 João 1,14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para João, essa doutrina da encarnação do verbo é essencial, é uma verdade fundamental. E ele vai dizer mais, em 1 João 2, 22 e 23. Olha o que ele afirma, já dando uma espetada literal no gnosticismo. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, tenha em mente isso, que nós não podemos crer em Deus e ao mesmo tempo ter na cabeça qualquer conceito errado sobre Jesus. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu creio em Deus, mas qual é o teu conceito? O que você entende sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Porque crer em Deus, todo mundo crê. Até o ateu, quando está em aperto, né? Ele clama a Deus. Então eu não posso crer no Pai e ao mesmo tempo acreditar em qualquer besteira sobre o Filho. A heresia, amados, é diabólica. A heresia, como já disse, é obra da carne e conduz ao inferno. A natureza diabólica da heresia, dos gnósticos, era negar a encarnação de Jesus, negar a sua morte física e, em consequência, negar também a sua ressurreição, porque se ele não morreu, não há ressurreição. E se Jesus não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados. Então, negando a morte e a ressurreição, negavam também a sua obra expiatória na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse era o dano causado por essa seita que dizem que prejudicou a igreja por mais de 3 séculos. Hoje está extinta nominalmente, né, a nível de nome, mas os seus seguidores andam por toda parte até hoje. Agora, quem é Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus? Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o nosso único Senhor e Salvador. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus Cristo? Ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus é um com o Pai, ele é um com o Espírito Santo. Ele é o eterno Filho de Deus, que se vestiu de carne humana, tomou sobre si os nossos pecados e sofreu na cruz o nosso castigo. Isso é o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Jesus da Bíblia. Sexto, propósitos pela qual João escreveu essa carta. Ele escreveu para que tenhamos a certeza da vida eterna. 1 João 5,13. Olha o que ele diz. Estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eis a questão, como saber se sou ou não sou salvo? Será que nós, mesmo estando nesse corpo de pecado, será que nós, mesmo rodeados de várias tentações, podemos ter certeza da salvação? É possível a um crente afirmar de maneira convincente que ele é um salvo? Eis a questão polêmica, e é uma polêmica milenar. Quais os critérios que o apóstolo João desenvolve para identificar um salvo? Ou seja, quais as provas essenciais que identificam um crente? A primeira prova que o apóstolo João vai usar é a doutrinária, e envolve principalmente a pessoa de Jesus. 1 João 2, 22 e 23 já lemos, mas vou ler de novo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, quem nega a humanidade de Jesus não é salvo. Quem nega que Jesus tenha vindo em carne não é salvo. Quem nega a divindade de Jesus também não é salvo. Jesus não é meio homem e nem meio Deus. Ele é Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Essa é a prova doutrinária para se testificar se a pessoa é salva ou não. Segunda, a prova social. João vai dizer nessa carta que quem não ama
não é nascido de Deus, permanece nas trevas, está morto. Ele foi bem prático. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Jerônimo, um dos pais da igreja, conta que o apóstolo João, quando ele estava bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, como eu sempre brinco, fazendo hora extra. Às vezes eu brinco com minha sogra, você já está fazendo hora extra, minha sogra. Ele costumava ser levado para a congregação nos braços dos seus discípulos, porque não conseguia andar. O apóstolo, o autor dessa epístola aqui. Bem fraco, sem poder pregar, sem condições nenhuma de ensinar. Ele dizia simplesmente: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Só que os irmãos daquela igreja, cansados de ouvir a mesma frase, a mesma repetição, perguntaram para ele: por que você repete sempre a mesma coisa? Por que você não tem um sermão novo? Só fala isso, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele respondeu dizendo: porque esse é o mandamento do Senhor, e se for praticado, será o suficiente. A resposta dele: já disse antes, essa história não está na Bíblia, mas são fatos históricos contados por aqueles que viveram bem próximo aos anos ou ao tempo que o apóstolo João viveu. Então são histórias emocionantes. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa é a segunda prova de se alguém é salvo ou não. É a prova social, ou o amor. A terceira prova é a prova moral, ou seja, a santidade. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, temos que ter em mente que não pode haver um abismo entre a teologia e a ética, entre a fé e as obras, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos ou fazemos. Como podemos, ou posso ter certeza da salvação, vivendo uma vida desagradável a Deus? Como? Como posso bater no peito e dizer que sou salvo, se a minha vida, ou meu estilo de vida, não condiz com a minha declaração? Como uma pessoa pode alardear aos quatro ventos, bater no peito e dizer: eu sou salvo, se vive no adultério, na mentira, no roubo ou nos vícios? É complicado. E há pessoas assim. A pessoa está no mundo pior do que o chiqueiro. Não, mas eu confessei a Jesus, eu sou salvo. O apóstolo João, ele vai bater de frente contra isso. Então, o propósito de João é destruir a falsa segurança de alguns. Falsa segurança de alguns e, ao mesmo tempo, confirmar a segurança de outros. Ele quer destruir e confirmar. Destruir aqueles que têm uma falsa segurança de salvação e confirmar aqueles que realmente estão vivendo em santidade e que realmente são salvos em Cristo Jesus. E falaremos sobre esse assunto em outras aulas posteriormente. O assunto é, por demais, longo. Agora, amados, para concluir, qual a diferença entre o Evangelho de João e a Epístola de João? Qual a diferença? O Evangelho de João, antes aí dessa epístola, e a Epístola em si. Comparando esses dois livros, Meyer Pilman, ele diz que o Evangelho de João expõe os atos e palavras que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Já a primeira epístola expõe os atos e palavras que são obrigatórias àqueles que creem nessa verdade. O Evangelho trata dos fundamentos da fé cristã, a epístola dos fundamentos da vida cristã. O Evangelho de João foi escrito para dar um fundamento de fé, já a epístola para dar um fundamento de segurança. Warren Wiersbe, ele diz que João escreveu seu Evangelho para dizer às pessoas como receber essa vida maravilhosa. O Evangelho, como receber? É o que está lá em João 20:31, Evangelho 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Já a primeira epístola foi escrita para mostrar aos cristãos como se certificar
de que são verdadeiramente nascidos de Deus. É o que ele vai dizer aqui, 1 João 5, 9 a 13. Aí já é epístola. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém, amados? Guarde essa palavra no teu coração. E aqui encerramos a primeira aula. E eu quero te convidar a orar nessa manhã. Amém?